Quando a gente vai comprar um carro e é zero, então um carro novo a gente só tem que escolher marca, modelo e o valor que cabe no nosso bolso e como vai pagar esse carro. Mas quando a gente vai comprar um carro usado, então a gente tem algumas variáveis que é bom olhar. Eu trouxe aqui 4 questões na hora de comprar um carro usado que você deve observar para fazer uma boa compra. A primeira delas é carro com alta quilometragem. Eu vou considerar alta quilometragem aqui 100 mil quilômetros ou mais. Abaixo disso não vou considerar alta quilometragem. A segunda é carro de leilão. Eu compro, tá mais barato. Devo comprar ou não devo comprar? A outra é o carro é de locadora. Eu já ouvi falar tanta coisa, carro de locadora, é bom ou não é um bom negócio? Então essa dúvida às vezes existe. E a última é comprar um carro zero, colocar aqui o valor do carro popular zero hoje, 2024, 75 mil reais. Para cima, para baixo, uma besteirinha. Eu compro um carro zero de 75 mil reais ou eu compro um carro premium pelo mesmo valor. Por exemplo, eu compro um Corolla 2015, 2016 por esse valor, ou compro um Kwid ou um Mobi por 75 mil reais. Essas são algumas das dúvidas que podem surgir quando a gente pensa em comprar um carro usado. Como vocês podem ver, eu estou aqui num ambiente aberto, onde passam bastante carros e talvez fique um pouco barulhento, mas o assunto é bastante interessante e vai te ajudar muito. Então vamos lá falar da primeira pergunta. O carro, ele é um carro de leilão. Está lá no anúncio, no LX, ou onde você for comprar, carro de leilão. Normalmente quando você vê assim, carro, leilão, o valor daquele carro lá que está é mais barato. Por exemplo, vamos colocar aqui um Gol. Vamos dizer que você está procurando um Gol e a média de valor do Gol que você está procurando está a todos 60 mil reais. E esse está por 55, 54, às vezes 53 mil reais. Aí você olha, poxa, carro bonitinho, todo pintadinho, todo arrumadinho, no dito popular, tá uma boneca, mas ele tá mais barato, só que tem um nomezinho ali, carro de leilão. Aí quando você fala com o vendedor lá por mensagem ou até em controle pessoalmente, ele vai te falar o seguinte, ó, o carro tem passagem por leilão, mas foi somente porque o dono anterior não pagou o carro e o carro foi tomado. Ah, você não sabe disso. Tem maneira de descobrir o que aconteceu? Tem, mas esse não é o assunto do vídeo. Só que você não sabe se realmente isso é verdade. E se for verdade, por que foi que ele foi tomado? No tempo que a pessoa ficou com esse carro, normalmente são carros até muito novos, de ano, tá? No tempo que a pessoa ficou com esse carro, como é que ela usou esse carro? Às vezes a pessoa não quer mais o carro, sabe? A loja vai tomar mesmo, no caso a financeira vai tomar mesmo o carro. O cara não cuida mais do carro, passa todo canto, todo buraco, todo jeito, não faz uma revisão, não troca nem o óleo direito até que o carro seja tomado. É claro que a gente nunca sabe o que aconteceu exatamente, só o antigo dono do carro vai saber, nem o vendedor sabe o que aconteceu. Aí por isso que o carro vem sendo sempre mais barato. Porém, na hora que você vai vender esse carro, também vai constar lá no documento essa restrição. Carro de leilão, ou passagem por leilão, ou monta leve, sabe? Tem um detalhe escrito ali na restrição do carro, vai ter alguma coisa escrita. E na hora que você for vender, você também vai ter que vender o carro mais barato, e o detalhe é que você vai ter mais dificuldade na hora de vender esse carro. Então, vender um carro no mercado usado já não é tão fácil assim. Porque quando você coloca lá para vender, sempre tem, assim, o carro tem uma liquidez não muito boa. Até os carros mais populares, você não coloca o carro para vender na segunda e na terça está vendido. Aí quando você coloca ele tem passagem por leilão, a dificuldade é maior. Então assim, para mim, hoje, Marcelo, compra carro de leilão, eu não compro. Ainda que seja bem mais barato, cara, eu não compro, prefiro comprar carro que não tem nada de passagem por leilão, não tem restrições. Para mim é a melhor escolha. Já o segundo ponto que eu vou considerar aqui com você é quando o carro tem alta quilometragem. Aí eu vou dividir aqui em duas partes, certo? O carro que tem aí seus, sei lá, 8, 10 anos e tem alta quilometragem, e às vezes você encontra o carro que tem 1 ano e meio, tem 2 anos e ele tem alta quilometragem. E a alta quilometragem que eu estou falando aqui é quando o carro possui aí seus mais de 100 mil quilômetros, independente se você aí acredita que alta quilometragem é isso ou não, certo? Vamos colocar esse limite aqui, acima dos 100 mil quilômetros a gente considera a alta quilometragem. Então vamos lá, se o carro tem aí seus 100 mil quilômetros, ele tem seus 8 ou 10 anos de uso, o que é que eu vou considerar na hora de comprar esse carro? Eu vou pensar o seguinte, será que esse carro ele passou por manutenções periódicas, para que na hora que eu for comprar esse carro ele não seja uma bomba na minha mão? Como é que eu vou saber disso? Só tem um jeito. Se o antigo dono te fornecer o manual do carro e no manual tiver o carimbo e as notas fiscais das revisões.
você tem que ter as notas fiscais das revisões, no mínimo nota de balcão, onde foi trocado... você tem um histórico do carro, né? Se o carro trocou velas no período correto, se o carro trocou bobina em algum momento que deu problema, se o carro passou por troca de líquido de arrefecimento. Às vezes a pessoa usa o carro por anos e anos a fio e não troca nem o líquido do arrefecimento do carro, nem bomba d'água. E quando você pega um carro e olha o manual dele, você vai ver que essas peças têm desgaste e tem troca por tempo ou por quilometragem. Líquido de arrefecimento, em alguns casos, 40 mil quilômetros ou 2 anos, é para trocar o líquido de arrefecimento. Em alguns casos, 60 mil quilômetros já é hora de trocar a bomba d'água, válvula termostática. Eu estou focando nesse ponto porque alta temperatura, principalmente no Brasil, onde é tropical, a gente tem que tomar bastante cuidado com esse ponto. Então, assim, quando um carro tem seus mais de 8 anos e tem alta quilometragem, olha bem o histórico de manutenção do dono anterior ou dos donos anteriores desse carro. Eu tive que aqui arranjar outro local para gravar o vídeo, porque onde eu estava lá era próximo a um restaurante, o pessoal acabou ligando um som e aí ia acabar atrapalhando a monetização do YouTube. Mas vamos lá. Eu estava falando ainda há pouco que era sobre o carro que é novo de ano, vamos dizer assim, o carro 2000, um ano de uso mais ou menos, 2 no máximo, e tem lá pelos seus 100 mil quilômetros. E aí a questão era assim, o que é que eu observaria nessa hora de comprar esse carro ou de negociar? Eu observaria o seguinte, ele fez as 10 revisões, se ele tem 100 mil quilômetros, ele tem que ter feito 10 revisões, não obrigatoriamente dentro de concessionária, mas preferencialmente na concessionária, né? Vamos ser sinceros. A gente vai comprar, a gente quer sempre ter boa procedência. Se tiver boa procedência, melhor ainda. Mas digamos que ele fez aí 4 ou 5 na concessionária e o restante ele fez as revisões, você tem as notas fiscais, de tudinho, conforme o manual do fabricante, você tem toda a garantia de que o carro passou sim pelas trocas periódicas de peças de desgaste por tempo ou desgaste por uso. Então, num caso desse, quilometragem pouco importa. Pouco importa se o carro tem 1 ano, 2 e tem alta quilometragem. O que é que levaria o carro a ter uma quilometragem dessas? Um dos motivos é ser carro de aplicativo, não dá para fugir. Carro que é utilizado para aplicativo, ele tem que gerar dinheiro, então ele tem que passar o dia inteiro rodando. Não dá para fugir disso, carro de aplicativo sempre vai ter alta quilometragem. Outro seria o caso de o carro ser utilizado para trabalho, para venda, o cara é vendedor, o cara passa o dia de cidade em cidade, então ele precisa, o carro necessariamente vai ter essa alta quilometragem. Agora imagina num cenário hipotético dos 2 carros, em que o carro tem 10 anos de uso e tem seus mais de 100 mil quilômetros, e outro carro que tem aí 1 ano de uso e tem também seus mais de 100 mil quilômetros. Nas duas situações, se a pessoa, o vendedor, o proprietário, não tiver nenhuma comprovação de que esse carro fez as revisões periódicas necessárias, na dúvida eu não compro. Por quê? Não tem almoço grátis. Quando você vai comprar um carro, olha só, velas, cabos tem desgaste por quilometragem, correia por tempo ou por quilometragem, rolamentos, aí você vai ver quando começar a dar problemas. Embreagem também tem quilometragem. Só que aí você não sabe o que foi trocado nesse carro. Às vezes o cara diz assim, não, esse carro eu fiz as revisões, toda vez eu fiz a revisão dele, a cada 10 mil. Aí você diz, me dá uma nota, nem que seja de balcão. Ele fala, não, eu não tenho, mas foi feito com o meu mecânico de confiança. Vê, tu não conhece o mecânico dele de confiança. Tu precisa acreditar na conversa da pessoa que está querendo te vender o carro, ele vai contar para você a melhor história. Então, pensa bem antes de comprar um carro desse, tá? Não é que seja ruim, mas pensa bem antes de comprar um carro que tenha esse tipo de procedência e não tenha nenhum documento que comprove que o carro foi bem revisado. Olha, um outro carro que é bem delicado de se comprar é quando o carro ele é um carro de locadora. Aí olha só, normalmente carro de locadora passa aí 2 anos, 3 no máximo, rodando, e aí a locadora coloca para venda. Até aí tudo bem. Agora vamos imaginar um cenário hipotético aqui em que você foi ali no LX ou passou em frente a uma loja, né, uma revenda de locadora, e viu um carro lá com 1 ano e meio de uso e o valor que o cara está pedindo lá, a loja está pedindo, está lá a FIP, certo? Vamos dizer que seja um carro X e o valor
seja 60 mil reais. A FIP desse carro é 60, você vai negociar, evidentemente, né? Mas imagina só, eu parto para um ponto aqui. Pergunta antes se esse carro tem a garantia do fabricante. Como assim a garantia do fabricante? Vamos lá. Vamos imaginar aqui um carro da Citroën que tem lá 3 anos de garantia. Mas são 3 anos de garantia que você tem que fazer as revisões dentro da Citroën. Se as revisões forem feitas fora, a garantia não existe. Então o carro tem 1 ano e meio de uso, ou seja, teoricamente ele teria mais 1 ano e meio de garantia, né, isso, de garantia de fábrica. Mas se as revisões foram feitas fora de concessionária, mas como assim? Pode ser, e acontece muito, que a concessionária, que a locadora, fez as revisões do carro com a sua oficina particular. Como assim? Ela pode ter uma oficina credenciada onde ela faz as revisões, ou ela pode ter um grupo de oficinas, ou seja, quer dizer, a locadora pode ter dentro do seu, né, da sua empresa, uma parte de oficina para fazer as revisões. Só que quem te garante que eles trocaram o líquido de arrefecimento depois de 1 ano, ou com 60 mil quilômetros, ou com 40 mil quilômetros, como manda o manual do proprietário? Aí você fala, Marcelo, mas tu fala muito do manual do proprietário. Sim, eu falo do manual do proprietário, por quê? Cara, quem mais entende do veículo é quem construiu o veículo. E se lá diz, faça a revisão X nessa quilometragem ou nesse ano, tu entende mais que o fabricante do carro. Mas é para ganhar dinheiro, é que eles querem vender. Cara, independente disso ou não, eu não acredito que seja para ganhar dinheiro ou vender não, tá? Eu acredito que seja para a sua segurança. Eu prefiro trocar a correia do carro a cada 40 mil quilômetros, se o manual disser a cada 40 mil quilômetros, e rodar tranquilo, sabendo que essa correia dificilmente vai quebrar, porque eu troquei dentro do prazo estabelecido pelo manual. Então, voltando aqui ao assunto principal, se esse carro não tiver passado pelas revisões dentro da concessionária, ele estará fora de garantia. Então você vai comprar um carro que vai estar custando a tabela FIP, ou às vezes mais que a FIP, viu? E aí esse carro já não tem mais a garantia de fábrica, mas é um carro seminovo. Eu não compraria porque não tem mais a garantia de fábrica, e num eventual problema maior em que seja necessário acionar a garantia, você não tem mais a garantia de fábrica. Vamos colocar aqui os Jeeps Renegades ali, quando era aquele problema no câmbio automático, uma grana preta. E aí o carro, vamos imaginar que dê problema, e você vai lá procurar a Fiat, né, a Jeep, e acaba descobrindo que o carro não fez as revisões, você não tem a garantia. Então eu sempre prefiro ir pelo caminho correto. A gente gasta mais, mas a longo prazo a gente economiza bem mais. Esse último ponto eu vou fazer aqui de cima da moto, porque ficar sentado ali embaixo cansou um pouco as costas. Imagina só. Aí o último ponto se você compra um carro zero por 75 mil reais, ou se você compra um usado premium, coloquei aqui o Corolla, o Civic, pelos mesmos 75 mil reais. Vamos colocar aqui um Corolla 2016 ou um Civic 2016 também, independente de 1.8, 1.0, as versões, tá. Vamos colocar só o carro, né, o tipo de carro, um carro sedã premium, ou um Kwid ou um Mobi, lá pelos seus 70 mil reais. O que é mais interessante para você comprar? Aí vai ter quem levante a bandeira de dizer assim, olha, eu compraria o carro 0 quilômetro, porque é 0 quilômetro. Ou seja, tem garantia de fábrica, ninguém nunca usou ele, só eu vou ser o primeiro a utilizá-lo, eu vou saber o histórico do carro. Sim, eu concordo com esses pontos plenamente. Inclusive, tem muito mais pontos que você deve observar, né, na hora de comprar um carro zero, que não é só isso, tem suas vantagens. A desvantagem é que você vai estar com um carro bem mais simples, um carro que tem aí sua... que é simples mesmo, sua simplicidade, né, em comparação com o Corolla. Não dá para comparar um Corolla automático com um Kwid ou um Mobi. É coisa que você não deve... Eu estou comparando os valores aqui. Mas aí a questão é o que é que você procura? Eu procuro não ter dor de cabeça com nada e fazer as revisõezinhas na concessionária. Eu só quero um carro que me locomova de um ponto A para um ponto B e tenha um seguro barato e que vá trazer uma manutenção barata para mim. Então, cara, o Popular Zero está na mão. Mas se você quer um carro maior, um carro para família, ou um carro mais confortável, inclusive até um carro mais seguro, né? Em questão de acidente, eu tenho certeza que o Kwid, o Mobi não vai ser tão seguro feito o Corolla seria, ou o Honda Civic seria. Então, nesse caso, você penderia para o usado. Sendo que o caminho que você escolher vai lhe trazer coisas boas e coisas ruins, vamos dizer assim. O conforto e a segurança de um carro premium vai estar no carro usado ali, né, pelos seus 75 mil reais. Mas o fato de não ter dor de cabeça com revisão, com
manutenção, vamos dizer assim, por 2 ou 3 anos ou mais, vai estar no novo. Mas aí vamos lá, um Corolão vai ter um pouco mais de consumo e a manutenção vai ser mais cara. Já o outro lá, o popularzão, vai consumir bem menos, esses carros quase não consomem combustível, e a manutenção vai ser bem mais barata, seguro mais barato também. Então, o que é que vale na hora dessa? O que vale na hora dessas é você olhar o que é que você quer realmente. O que é que você quer? Ah, eu quero segurança, parte para o outro. Ah, eu quero não ter dor de cabeça, parte para o zero. Só isso. Tá certo? Não existe nesse meio, nesse momento aqui, não vai existir certo ou errado. Vai existir o que é que você quer. Se você comprar o usado, vai ter gente que vai chegar para você e dizer assim, cara, porque tu não comprou um zero? Se tu comprar o zero, vai ter alguém que vai dizer, cara, porque tu não comprou um usado com esse valor, um usado bem mais seguro, um carro premium. Então, é o que você quer, não é a opinião do outro. E dos dois jeitos não vai ter 100% de benefício e 0% de malefício. Todos os dois jeitos você vai ganhar de um lado e perder do outro. A vida é desse jeito, não dá para ter tudo. Então, equilibra a balança, onde é que você quer ganhar, onde é que você quer perder, o que é importante para você, e aí você decide o que vai fazer. Agora, se você viu o vídeo até aqui, eu deixei para pedir o like no final do vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, e a gente vai continuar produzindo conteúdos assim, mais descontraído na rua, para a gente se encontrar sempre, e até o próximo vídeo.